Na aula de hoje estudaremos os motivos que levaram o Reino Sul à decadência espiritual. O nosso objetivo é apontar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. E por fim, queremos ressaltar a fidelidade do Senhor, mesmo diante da infidelidade da nação. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e com muita alegria estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já quero lhe informar que o subsídio que estou utilizando sempre disponibilizo na descrição do vídeo. Desse modo, tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material. É um arquivo em PDF onde você encontrará vários comentários e muitas referências bíblicas que não tem na lição, as quais certamente contribuirão para o seu conhecimento acerca do assunto abordado. E o melhor, é de graça, presente do Abrajaula para você. Junto ao link para adquirir o subsídio, deixaremos outro link que é o do curso Pregador e a Pregação, e você já conhece de tanto fazermos a propaganda aqui na Escola Bíblica Dominical. Se você não sabe como estruturar um sermão de forma homilética, nem como interpretar a Bíblia seguindo as boas regras da hermenêutica e da exegese, ou se não sabe nem por onde começar a estudar, tá aí a solução, o curso Pregador e a Pregação. São os melhores professores do Brasil e adquirindo o curso você terá noções nas áreas teológicas de oratória, exegese, hermenêutica, bibliologia, homilética e assuntos correlatos. Não perde mais tempo não, é pagamento único, acesso vitalício, o valor é simbólico e se você adquirir o curso Pregador e a Pregação, ganhará de brinde, ou seja, gratuitamente, outro curso, e é um curso de epístolas paulinas, onde você vai estudar a vida e a obra do apóstolo Paulo com o mestre pastor Carvalho Júnior. Então não perde mais tempo não. Aproveita essa oportunidade. Vamos à nossa aula de hoje, lição de número 13, que será ministrada no dia 26 de setembro de 2021, cujo assunto é o cativeiro de Judá. É a última lição desse trimestre, estamos estudando o primeiro e o segundo livro dos reis, e agora nós chegamos nos dois últimos capítulos, capítulo de número 24 e o capítulo de número 25. Já estudamos em aulas passadas o cativeiro assírio, a queda do Reino Norte, consequentemente ali com os remanescentes que ficaram das 10 tribos, se formou o povo samaritano. São algumas consequências, alguns desdobramentos do cativeiro assírio, e agora nós estudaremos o cativeiro babilônico, a queda do Reino Sul e também a promessa de restauração feita por Deus. Nós aprenderemos aqui dentro dessa lição que Deus ele usa a espada do inimigo como a vara da sua disciplina. Há versículos dentro das Escrituras que Deus chega a chamar Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor estava sendo usado por Deus para corrigir a nação de Israel, para dar um choque de realidade no povo de Judá, no povo que habitava em Jerusalém. O cativeiro, ele tem esse propósito pedagógico de ensinar o povo qual é a vontade de Deus. E nós aprenderemos isso no transcorrer de nossa lição. Lhe convido a ir até o texto áureo e lê-lo. Você pega sua lição e leia ele juntamente comigo, que nos diz assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo de número 16. Na versão NVT, a título de comparação, o texto nos diz: no entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. É o que diz a versão NVT. Na paráfrase viva, lemos o texto da seguinte maneira: mas o povo zombava desses mensageiros de Deus
e desprezava as palavras deles, caçoando dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser dominada e não havia mais remédio. Eu queria, já dentro do texto áureo, trazer a definição de algumas palavras. Há palavras muito fortes aqui. Primeiro, nós encontramos aqui a palavra, o verbo zombar, né? Eles zombaram. E zombar significa debochar. Procurar tornar ridículo por meio de gestos, atitudes ou palavras. Era a atitude, era a posição do povo em relação à mensagem proferida pelos profetas. Eles tentavam tornar os profetas ridículos, eles tentavam debochar dos profetas. A outra palavra muito pesada aqui dentro do texto áureo, e essa palavra é desprezar. Eles não só zombavam, mas também desprezavam. Desprezar significa não dar a devida importância ou o devido valor. A palavra profética não tinha mais valor no último período do reino, do governo de Judá. Não se ouvia mais a voz de Deus, não se tinha mais uma sensibilidade, um temor para com aquilo que Deus falava. E a outra palavra pesada aqui ainda dentro do texto áureo, que é escarnecer. Eles escarneciam, ou como diz aqui a tradução dinâmica e a tradução ou a paráfrase, eles caçoavam. E escarnecer significa censurar sem piedade, ridicularizar. E olhando para o nosso texto áureo, nós podemos aqui depreender duas aplicações bastante severas. A primeira é que Deus ele sempre adverte antes de agir. Deus ele avisa. Deus ele sempre fala antes de tomar uma decisão, antes de trazer juízo, antes de trazer castigo. Deus ele dá àquele que está pecando um tempo para o arrependimento, e dentro desse tempo Deus vai fazendo os seus chamados. Olha, mudem, deixem, abandonem o pecado, façam diferente. Olha, eu estou aqui para ajudar vocês. A partir de agora me obedeçam, não pequem mais. Ele sempre avisa. A Bíblia diz em Miqueias capítulo 4, versículo de número 9 ao 11, nós temos aqui um dos muitos avisos de Deus à nação de Israel. O texto nos diz: agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei, seu conselheiro morreu, para que a dor seja tão forte como a dor de uma mulher em trabalho de parto. Contorça-se em agonia, ó cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá você será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Mas agora muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Era Miqueias profetizando acerca da queda de Jerusalém. Era o Senhor dando avisos ao povo: isso vai acontecer, vocês serão escravos em Babilônia, vocês estão permanecendo nos pecados, vocês endureceram o coração e o juízo é algo iminente. Deus sempre avisa, sempre adverte antes de agir. É a primeira aplicação que nós podemos fazer dentro do texto áureo. E a segunda é que a paciência de Deus ela tem um limite. Deus é longânimo, Deus é paciente, mas a paciência de Deus tem um limite. Nós lemos aqui na paráfrase viva o texto que diz assim, né, o texto áureo está assim na paráfrase viva: até que a ira do Senhor não pôde mais ser dominada. Há um limite para a paciência. A paciência de Deus, ela vai ali contendo a ira. Mas chega um momento, né, que a paciência, como uma mão que está fechada, ela se abre e deixa a ira transbordar. Há um texto lá no livro do Apocalipse, eu quero que você anote, porque enriquece a sua lição, enriquece a sua aula na escola dominical. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 5, diz assim: lembra-te,
pois de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as obras no princípio. Se não te arrependeres, olha só, a paciência vai acabar. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e te tirarei o teu candelabro do seu lugar. Olha, eu estou te dando um tempo. Eu estou exercendo longanimidade, paciência, mas breve chegará o tempo. Caso tu não mudes, caso tu não se arrependas, eu virei e tomarei de ti o teu candelabro. Tirarei ele do lugar. A paciência de Deus tem um limite. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. O homem só pode escolher coisas boas ou coisas ruins. Ele tem apenas essas duas opções. E as consequências das escolhas é simplesmente o fruto daquilo que ele decidiu, daquilo que ele escolheu. E é interessante que a Bíblia, ela traz muitos textos com relação a isso. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo de número 8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Ou seja, quem faz más escolhas, quem planta aquilo que é ruim, aquilo que é perverso, vai colher destruição. Você se torna cativo de suas escolhas. Alguém até disse assim, você pode ser senhor de suas decisões, mas se tornará escravo das consequências das decisões que tomar. E é isso que a Bíblia também ensina. O texto prossegue dizendo o seguinte, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Provérbios é bem interessante, Provérbios 22:8 diz assim, quem semeia injustiça, colherá desgraça. Se você só faz coisa ruim, se você só faz aquilo que não deve, só toma escolhas erradas, você não vai se acertar na vida. Se você faz escolhas ruins, você colherá, lógico, vai colher coisas ruins também. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, versículo de número 18, o seguinte, ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Olhando para a nação de Israel, sobretudo dentro do contexto do capítulo 24 e do capítulo 25 do segundo livro dos Reis, nós entendemos que o que está acontecendo ali é a consequência, é o fruto de escolhas ruins. A Bíblia diz que todos os reis que governaram, exerceram a monarquia depois da morte de Josias foram perversos, foram maus, fizeram aquilo que o Senhor reprova. O nome desses reis está aqui bem evidente na introdução da nossa lição. Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Todos eles fizeram o que o Senhor reprova e agora estavam colhendo as consequências de suas más escolhas. Meus irmãos, nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico vai tratar sobre o declínio espiritual de Judá. O segundo tópico falará sobre a obstinação de Zedequias e sua queda. E, por fim, o terceiro tópico tratará sobre Jerusalém e o seu cerco. Jerusalém e a sua queda. Jerusalém é levada cativa. Falando sobre o declínio espiritual de Judá, eu gostaria, juntamente aqui com vocês, construir o caminho que levou ao Reino Sul à bancarrota, que levou o Reino Sul à degradação espiritual, moral e social, que levou o Reino Sul à desgraça. Meus irmãos, a palavra é muito forte, mas é a palavra que descreve exatamente o que está acontecendo no Reino Sul no momento aqui em que estamos estudando o capítulo 24 e o capítulo 25 do segundo livro dos Reis. A Bíblia, ela está repleta de severas advertências da parte de Deus em relação ao iminente juízo que viria sobre o Reino Sul. Jeremias foi um dos profetas que mais predisse o juízo de Deus. Nós encontramos aqui em Jeremias, capítulo de número 11, versículo 9 e 12, as seguintes palavras escritas pelo profeta.
Há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. É Deus dizendo, esse povo não me obedece, esse povo quebrou a aliança. E Deus, ele é fiel à aliança, ele é fiel para punir aquele que é desobediente, assim como ele é fiel para abençoar aquele que é obediente. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo de número 44 e o versículo de número 4, um texto muito impactante. Diz a palavra de Deus: e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando. O que é que Deus está dizendo aqui através de Jeremias? Eu avisei vocês, eu adverti vocês dia e noite, eles madrugaram. Tinha aviso toda hora, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Todos os dias eu enviei os meus servos. E a Bíblia prossegue dizendo assim, madrugando e enviando a dizer, ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas ao que parece, o povo tapou os ouvidos e não deu crédito àquilo que Deus estava falando com eles. Olhando para o primeiro subtópico do ponto 1, nós percebemos que o declínio espiritual de Judá se deu justamente pela dureza de coração. Eles ouviam os profetas, eles ouviam a palavra, mas endureciam o coração. E a dureza de coração, ela é uma coisa terrível. Eu separei aqui pelo menos 3 características de um coração endurecido. A dureza de coração impede o homem de reconhecer os esforços divinos para salvá-lo. Deus estava disposto a retrair o seu juízo até certo momento. Deus estava se movimentando para que o povo não padecesse destruição, mas a dureza de coração estava impedindo o povo de enxergar esse primeiro passo, esse amor de Deus que era manifesto através de cada advertência que ele dava. A dureza de coração é algo terrível. A dureza de coração impede o homem de ver a verdade, por mais óbvia que ela seja. Você já viu alguém que está vivendo em pecado, sabe que está em pecado, sabe que está seguindo a mentira, mas mesmo assim continua no erro? É o exemplo de Acabe. Quando ele estava com Josafá, prestes a ir na guerra que morreria, havia profetas de todos os lados dizendo, vai lá, rei, porque tu vai vencer, porque vai dar tudo certo, vai voltar, Deus está entregando os inimigos nas tuas mãos. Josafá questiona se não havia ali nenhum profeta do Senhor, e Acabe diz assim, olha, há um, mas ele não fala nada bom acerca de mim. Manda chamar ele. Aí lá vem Micaías, vem amarrado, né? E aquele que vem trazendo Micaías vem dizendo a ele, olha, tá todo mundo falando bem do rei, tu fala também. Quando Micaías chega diante de Acabe, Micaías diz a ele, olha, tu vai vencer, vai lá porque Deus vai te dar vitória. Aí Acabe questiona Micaías dizendo, até quando tu mentirás para mim? Por que tu não fala a verdade? Ele sabia qual era a verdade. Eu vejo Micaías dizendo, então é a verdade que tu quer? Lá vai. Aí Micaías diz tudo que Deus colocou no seu coração, conta as visões e diz que Acabe morreria naquela batalha. Mesmo sabendo que aquilo que Micaías estava dizendo era a verdade, Acabe estava endurecido demais para dar ouvidos à advertência de Deus. Não é tão diferente do que está acontecendo aqui agora com a nação de Israel. Eles ouvem o profeta Jeremias, eles ouvem os demais profetas, mas endurecem o coração. Eles sabem que estão vivendo longe da aliança, longe da verdade, quebrando a lei de Deus, mas persistem em desobedecer. Não é tão diferente comigo e com você. Às vezes, nós nos encontramos nessa mesma condição, ou conhecemos muitas pessoas que estão vivenciando justamente essa dureza de coração. Em terceiro lugar, a dureza de coração impede o homem de agir corretamente
mesmo diante das advertências divinas. Meu Deus, Deus avisando, Deus falando, mas o coração endurecido. Deus dizendo é pela direita e o coração endurecido tomando o caminho oposto. Meu Deus, nos ajude a não termos um coração endurecido. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, diz o seguinte: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então essa é a primeira característica, ou melhor dizendo, aqui nós encontramos o primeiro pilar que levou a nação de Judá, o povo de Judá, ao declínio espiritual. Em segundo lugar, nós encontramos aqui que nesse tempo em que Deus estava trazendo um iminente juízo à nação de Judá, nós vemos aqui que foi um período de muitas falsas profecias, um período de muitos falsos profetas, onde a proclamação do engano estava acontecendo de forma descarada. Jerusalém e seus habitantes desceram a um nível espiritual tão baixo que já não sabiam mais discernir a voz de Deus. Mentira e verdade tornou-se a mesma coisa. O profeta Jeremias, ele escreveu o seguinte naqueles dias, Jeremias 23, capítulo 16 e o capítulo 23, versículo 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo, aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E todos os que seguem a obstinação de seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma, podem continuar pecando, podem continuar errando, tá tudo bem, não tem juízo, esse negócio de inferno, como se diz nos dias de hoje, esse negócio de castigo, esse negócio que é errado, olha, isso aí é invenção, tudo é relativo, tá tudo bem. Pode continuar do jeito que está. Eram os dias de Jeremias. E parece-me que nós vivemos dias semelhantes. A palavra do Senhor em nossos dias tem sido pregada, tem sido anunciada, tem sido ensinada em todo o mundo. Homens e mulheres têm gastado a sua vida em prol dessa árdua missão. No entanto, vozes contrárias ao verdadeiro evangelho se multiplicam e ganham mais força nesses últimos dias. E isso é bíblico. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tem acontecido isso em nossos dias. Se ouve a verdade aqui, se ouve a verdade ali, mas a mentira está sendo apregoada em todos os lugares. É o evangelho adulterado, é o evangelho que não corresponde àquilo que está revelado nas Escrituras. É um outro evangelho, conforme diz Paulo aos Gálatas, e esse outro evangelho tem alisado o ego das pessoas, esse outro evangelho tem afrouxado o caminho da salvação, esse outro evangelho tem tirado tudo aquilo que fala a respeito da santidade, dos princípios, do viver piedoso. É um evangelho cujo caminho é largo e espaçoso. E nós sabemos que o caminho largo e espaçoso não conduz ao céu, mas conduz à perdição. E como nós lidamos com essa situação? Como nós lidamos com os dias em que estamos vivendo? Jeremias, ele combateu os falsos pastores, combateu os falsos profetas e as falsas profecias com muito ímpeto. Jeremias foi um profeta corajoso, apesar de suas fragilidades, apesar de suas limitações, ele foi corajoso, ele não se calou, mesmo diante de muitas dúvidas, de muita coisa que vinha acontecendo no período do seu ministério, ele combateu as falsas profecias. Nos nossos dias, muitos crentes têm adoecido por conta desse outro evangelho, mas nós temos aqui um remédio para não nos contaminarmos, para não sermos guiados por homens perversos de coração
corrompido. Nós temos aqui, meus irmãos, uma aplicação bem prática de como lidar com os falsos mestres e as falsas doutrinas. E aqui é muita Bíblia. Se você não gosta de Bíblia, você está no lugar errado. Escola dominical aqui no Abrajaula é Bíblia, é versículo, é palavra. E eu vou dizer aqui a primeira característica, o primeiro ponto de como se lidar com os falsos mestres e as falsas doutrinas. Primeiro, afaste-se. Afaste-se. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número... não anotei o versículo aqui, mas depois estarei colocando aqui no subsídio. Lá em Romanos diz assim: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Aí a Bíblia diz assim: afastai-vos deles. Não, mas é irmão também. Mas é irmão? Irmão que está compactuando com o que é errado? Irmão que está abraçando falsa doutrina? Não. A Bíblia diz aqui: afastai-vos deles. Olha, mas é irmão de outra denominação. E lá pode fazer isso. Olha, irmão, existe costume, existe usos e costumes de igreja e existe doutrina. Quando o irmão ele transgride a doutrina e quando o irmão começa a falar, a ensinar aquilo que é contra a doutrina, tu tem que se afastar. Senão tu vai se contaminar. Senão a tua alma também será envenenada. Em segundo lugar, para lidar com os falsos mestres e as falsas doutrinas, você deve rejeitar. E rejeitar aqui também tem o sentido de condenar. Não é só se afastar, mas é rejeitar, é condenar. A Bíblia, ela vai nos dizer o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Rejeita, tem que rejeitar. E por último, seja um bom exemplo. A Bíblia ainda nos diz lá em Tito: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. Tu tem que ser exemplo. Exemplo de ortodoxia, exemplo de que segue aquilo que está escrito, exemplo daquele que ouve, mas não come já, não desce para o estômago logo não, mastiga primeiro para ver se não tem espinho. Tu tem que ser exemplo para encorajar os outros pela sã doutrina. E a Bíblia diz mais aqui: e de refutar os que se opõem a ela. É falar, é denunciar, é apontar o erro. Jeremias não tinha arrudeio, ele apontava o erro. Ele denunciava os falsos profetas, até porque as falsas profecias e a proclamação do engano levou o Reino Sul ao declínio espiritual. E por fim, um outro motivo pelo qual o Reino Sul, e aqui está no terceiro subtópico do primeiro ponto, o terceiro motivo pelo qual o Reino Sul ele caiu em desgraça, ele declinou espiritualmente, foi justamente a liderança corrompida. Os líderes se venderam ao pecado e incentivaram a nação a se afastar de Deus. A Bíblia ela é bem clara quanto à corrupção generalizada. Olha o que diz Miqueias, capítulo 3, versículo 9 ao versículo de número 12. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro e os seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Está aqui as causas do declínio espiritual de Judá. O ponto de número 2 vai falar sobre a obstinação de Zedequias e de sua queda.
Zedequias, ele foi o último rei de Judá. E a vida desse homem foi marcada justamente pela perseverança em desobedecer. Zedequias era um rei muito teimoso. Teimosia pode ser definida como a pessoa que não cede à opinião de terceiros, que se mantém firme em suas premissas e ideias, sem pestanejar ou mostrar sinal de dúvida. Pessoa cujo temperamento se caracteriza por não mudar no que acredita, mesmo que esteja visivelmente errada. Essa definição aqui traduz exatamente ou faz uma caricatura da pessoa de Zedequias. Era alguém que conhecia a verdade, mas preferiu se manter firme no engano. E olha, irmãos, Zedequias, ele fechou os ouvidos para as advertências proféticas e não temeu o juízo divino. A Bíblia vai falar acerca de Zedequias. Jeremias, capítulo 38, versículo 14 ao versículo de número 28. Olha que texto interessante. A Bíblia diz: então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo. Quero te pedir uma palavra, disse o rei. Não me esconda nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu te der uma resposta, não me matarás? Mesmo que eu te desse conselho, tu não me escutarias. O rei Zedequias, porém, fez um juramento secreto a Jeremias. Juro pelo nome do Senhor de quem recebemos a vida, eu não matarei, nem o entregarei na mão daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: então você quer que eu dê uma palavra? Lá vai. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, tua vida será poupada, e esta cidade não será incendiada. Tu e a tua família, atenção a esse detalhe, tu e a tua família viverão, mas se não te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue na mão dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo tu escapará das mãos deles. Olha, irmãos, depois dessa mensagem, meu Deus, é pra gente se quebrar. É pra gente vestir pano de saco, rasgar a veste, vestir pano de saco. É para colocar o rosto no pó, gritar e chorar e clamar misericórdia. Mas Zedequias, na sua condição de endurecido, não deu ouvidos à voz de Deus. Ele fez o contrário, ele endureceu, ele não aceitou a advertência do profeta. E nós temos aqui uma aplicação dentro do tópico de número 2. O fim de quem despreza o conselho de Deus é a desgraça. Esse é o fim de todo aquele que insiste na desobediência. E traga isso com ênfase dentro da sua classe. Mostre ao seu aluno que aquele que desobedece ao Senhor sofre consequências severas. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19 e 20: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Se me ouvirdes, contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, serei todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Zedequias endureceu o coração. Havia uma profecia de que ele não morreria na espada, morreria de morte natural. Essa profecia está em Jeremias, capítulo de número 34. Jeremias, capítulo 34, ele diz isso a Zedequias. Mas aqui ele endurece o coração. Ele não ouve a advertência do Senhor. Quando Zedequias é capturado, o rei da Babilônia, parafraseando o texto, ele diz: tem um profeta lá na tua terra, não é? Estou sabendo. O que foi que ele disse ao teu respeito? Zedequias chega e encheu o pulmão. Ele disse que eu não ia morrer na espada. Ele disse que eu ia morrer de morte natural. E foi. Então eu vou fazer cumprir o que o profeta lá da tua terra disse. Mas vem cá, Zedequias. Trouxeram-lhe os filhos de Zedequias. Pegaram as crianças, os filhos, todos eles, e
mataram na frente de Zedequias. Você veja que o profeta diz aqui no capítulo 38 que se Zedequias obedecesse, se rendesse, viveria ele e a família. Mas olha aqui as consequências de uma escolha errada. Olha aqui as consequências do pecado. Quando tu pecas, tu não afeta somente a tua vida, tu afeta a vida dos teus filhos. Tu afeta a vida dos teus parentes, das pessoas que estão próximas de você. Você veja, um filho que se entrega ao alcoolismo, por mais que ele não seja casado, mas como não fica o coração da mãe, como não fica o coração do pai, sofrem as consequências do pecado do filho. Um adultério que desgraça a família, separa um lar e os filhos ali sofrem as consequências da separação. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a sermos obedientes a Ele. Que o Senhor abra os nossos olhos a enxergarmos a verdade. Que o Senhor nos atente, que as escolhas, as decisões que tomamos agora, elas têm consequências. Zedequias viu os seus filhos morrerem na sua frente e ele não pôde fazer nada. Depois que Nabucodonosor mandou matar todos os filhos de Zedequias, a Bíblia diz que os seus olhos, os olhos de Zedequias, foram vazados. Que coisa terrível, irmão. A última visão que Zedequias teve antes de perder os olhos foi a imagem de seus filhos morrendo à espada pelos soldados de Nabucodonosor. Então, o pecado, ele tem consequências. O fim de quem despreza o conselho de Deus é a desgraça. Que o Senhor nos ajude a sermos obedientes. Que o Senhor nos ajude, mesmo quando dermos um passo em direção ao erro, né? Mesmo quando caminharmos em direção a um precipício, que o Senhor nos ajude a retrocedermos, a voltarmos atrás, a darmos ouvidos à voz dele. O terceiro tópico da lição vai tratar sobre Jerusalém e a sua queda, o seu cerco. Jerusalém, ela é levada cativa. Eu não vou falar aqui sobre datas. Eu sei que em muitas pré-aulas, em muitos subsídios, os professores falarão ali do ano 605, 586 e assim por diante. Mas eu quero trazer algumas informações interessantes aqui dentro do tópico de número 3. Primeiro, Jerusalém ela foi sendo destruída aos pouquinhos. O cerco babilônico durou mais ou menos 18 meses. Nabucodonosor cercou a cidade. Quem ficou dentro da cidade começou a perceber aos poucos que o fim estava chegando. Talvez, quando Jerusalém foi cercada, quem estava lá dentro tinha de tudo. Tinha mantimento, tinha comida, tinha água, tinha ali suas reservas, mas aquilo que é material acaba. Eles estavam ali comendo do que tinha, e cada dia que ia passando, a consequência, ou melhor dizendo, a consciência de que o juízo de Deus agora era uma realidade, estava caindo sobre os moradores de Jerusalém. Há pessoas que vão se afastando aos poucos de Deus. Há pessoas que vão descendo aos poucos no fundo do poço. E parece-me que quando vão descendo e a luz vai acabando, até que se encontram em completo escuro, é que elas caem em si. Olha, irmãos, às vezes o pecado pode te levar a um caminho que não tem volta. Você vai caminhando, né? Até aqui dá para voltar, até aqui dá para voltar, até aqui dá para voltar. Vai chegar um momento que não dá mais para voltar, não. Jerusalém foi sendo destruída aos pouquinhos. Ao final desse tempo, Jeremias conta no livro de Lamentações como estava a situação de Jerusalém. As mães cozinhando os próprios filhos, os israelitas comendo as próprias fezes e bebendo o próprio mijo. Meu Deus, tem muita vida, tem muitas pessoas que estão chegando a um estado de pobreza espiritual e só se darão conta quando não tiver mais jeito. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a sua graça. Olhando ainda para esse ponto aqui, nós percebemos que também Jerusalém viu os seus símbolos religiosos
serem destruídos, como o templo e a santa cidade. E eu quero finalizar trazendo uma reflexão para todos nós aqui. O povo desprezou as oportunidades concedidas por Deus. Primeiro, eles fecharam os olhos para o que aconteceu no Reino Norte. Podiam olhar o exemplo dos seus compatriotas, dos seus vizinhos, do povo do Reino Norte, mas não fizeram. Viram que a Síria foi lá e destruiu eles. E como ficaram em desolação, mas taparam os olhos. Eles podiam tomar como exemplo ainda tudo o que estava acontecendo. Babilônia teve várias campanhas militares contra Jerusalém. Houve uma campanha no reinado de Jeoaquim, houve uma campanha no reinado de Joaquim e houve outra campanha no reinado de Zedequias. Mas eles não colocaram a mão na consciência. Eles estavam sendo derrotados aos poucos, mas parece que simplesmente desprezaram as placas de avisos. E há muitas pessoas assim. A cada placa de aviso, a cada passo que ele dá uma placa de aviso de Deus, olha, volte. A cada placa a cada caminho, a cada passo que ele dá, mais outra placa de aviso, olha, perigo, o perigo está aí, o perigo está aí, até o ponto que não dá mais para voltar. No entanto, em meio a todo esse caos, em meio a toda essa situação calamitosa, porque se os irmãos lerem os últimos capítulos do profeta Jeremias, lerem o livro de Lamentações, os irmãos verão a que estado Jerusalém ficou. O templo foi queimado, eles reviraram o templo de cabeça para baixo, queimaram todos os palácios, derrubaram os muros, levaram o povo cativo. E Jeremias vai dizer em Lamentações que as crianças de peito estavam jogadas no meio da rua, os velhos estavam caídos nas calçadas, e tinha gente morrendo de fome, gente morrendo de sede, tinha miséria para onde se olhasse. Era a situação que se encontrava Jerusalém. Mas, em meio a essa situação tão difícil, Deus, ele permaneceu fiel à sua promessa. E é justamente sobre isso que trata a nossa lição. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O plano permaneceu de pé, mesmo no dia mais escuro, mesmo no dia onde as lágrimas corriam como rios em Jerusalém. Em meio a esses dias de angústia, o plano de Deus permaneceu de pé. Deus não desistiu de seu plano. Deus não desistiu de ajudar a nação. Deus não desistiu do seu povo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao 14, é uma carta aos exilados. A Bíblia diz o seguinte: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque eu sou o Senhor e conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Mesmo em meio, aleluia, àquela situação de dor imensurável, Deus estava dizendo: a minha promessa está de pé. Eu estou aqui e vou trazer vocês de volta. Fazendo uma aplicação final desse trimestre, Deus não muda, mesmo em face de nossa inconstância. Quantas e quantas vezes a gente foi infiel e pela sua misericórdia, Ele foi lá,
e nos levantou. Ele foi lá com o seu amor e nos trouxe de volta. Bendito seja o nome de Jesus. Quantas vezes você que está aí do outro lado não errou, não falhou e não disse a Jesus: eu não presto, eu não sirvo, olha, eu começo aqui, mas quando chega bem ali eu canso e já quero voltar, eu começo fazendo o bem aqui, mas quando começa a dar vontade de parar, eu não sirvo, eu sou inconstante, eu sou infiel, eu digo que nunca mais vou fazer e faço de novo, o Senhor vem me ajudar. Senhor, olha, não dá mais, escolhe outra pessoa. E Deus se mantendo fiel. E Deus dizendo: o meu plano está de pé. O meu plano está de pé. Mas, Senhor, eu sou inconstante, mas o meu plano está de pé. Senhor, eu fui infiel nisso aqui, mas o meu plano está de pé. E Deus vai lá, te segura pela mão, te levanta e diz assim: caminha, filho. Caminha, filha. Ele permanece fiel. Glória a Deus. E essa é a nossa esperança. Essa, aleluia, é motivo do nosso júbilo. As misericórdias do Senhor são novas cada manhã. Glória a Deus. E essa é a causa de não sermos consumidos. Dentro desse trimestre, nós aprendemos muitas lições. Aprendemos com os erros e acertos dos reis de Israel. E também dali do período profético. Há muita coisa a se guardar no coração dentro desse trimestre. Mas eu quero aqui mais uma vez ressaltar essa. Deus não muda, mesmo em face de nossa inconstância. Se essa aula foi bênção para você, se Deus falou contigo, coloque aí nos comentários, vamos interagir, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixa aí o teu like, é muito importante porque fortalece a nossa plataforma aqui no canal. Agora já é de madrugada, não sei se são 1h da manhã, se é 2h da manhã, 3h da manhã, mas cá estamos aqui gravando mais um subsídio da Escola Dominical para te ajudar. Então nos ajuda aí deixando o teu like. Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana, uma ótima aula de Escola Dominical, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. E eu te espero lá no próximo trimestre.